Oi, meninas! Sejam muito bem-vindas! Chegamos aqui no nosso dia 170 de 365 dias. Hoje nós vamos ler Salmos 66 ao 72, porque a gente vai entrar no terceiro livro de Salmos, depois em 73. Hoje, gente, a gente vai fazer diferente. Hoje eu vou ler tudo e depois eu vou trazer uma explicação geral para vocês e da essência do salmo que tocar o meu coração aqui, o que Deus tem para falar aqui com a gente. Se você chegou aqui agora e nem sabe o que está acontecendo, nós estamos lendo a Bíblia em um ano. Todos os dias a gente lê alguns capítulos. Esse, especialmente em Salmos, nós estamos lendo mais, porque Salmos é bem longo, mas normalmente nós estamos lendo 3 capítulos. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém para começar a ler a Bíblia com você. Nós começamos lá em Gênesis, então aqui embaixo desse vídeo tem a nossa playlist que você pode estar começando já lá junto com a gente. Vamos começar então com a nossa oração. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor nosso Deus, obrigada por mais um dia na tua presença e por mais uma oportunidade de aprender através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e fale profundamente com o nosso coração. Continue nos ensinando a confiar em Ti, a permanecer firmes na fé durante as nossas dificuldades e a reconhecer também a Tua fidelidade em cada etapa da nossa caminhada. Que estes salmos de hoje fortaleçam nossa esperança, renovem nossas alegrias e nos aproximem ainda mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos começar então aqui, lembrando que eu vou ler de 66 ao 72 e depois eu trago uma explicação geral de todos os salmos que a gente leu. Amém? Então vamos começar. Salmo 66. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus quais temíveis são os seus feitos. Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé. E ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-no cair numa armadilha e sobre nossas costas pusestes fardos. Deixastes que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado do coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu. Deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aleluia, Jesus. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra.
Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Salmo 68. Que Deus te levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários, que tu os dissipes assim como o vento leva a fumaça. Como a cerca se derrete da presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus. Regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando saíste à frente de teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Desde chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta. O teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. O Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros a proclamavam. Reis e exércitos fogem em debandada. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve ao monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã, porque os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares, neles o Senhor veio do Sinai, para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros. Recebeste homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano. Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você enxargue os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos. Com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigo a Deus na grande congregação, bendiga o Senhor, descendente de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim a conduzi-los, os príncipes de Judá, acompanhados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naftali. A favor de vocês, manifeste em Deus o seu poder. Mostra, ó Deus, o poder que já tem operado para conosco. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touros entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito. A Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Aqueles que cavalga os céus, os antigos céus. Escutem, ele troveja com voz poderosa. Proclame o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e a força do seu povo. Bendito seja Deus. Ai, lá, aleluias, glória a Deus, hein, gente? Que coisa mais bonita, que profundo esse salmo. Vou continuar aqui no Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés.
Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato. Ó Deus, a minha culpa não te encoberta. Não se decepcionem por minha causa, aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa o que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os meus filhos, para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que ajuntam na praça falam de mim. Eu sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia. Volte-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço. Torne retribuição e armadilha. Que se lhe encureçam os olhos para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, porque o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles. Não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados os verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza seu povo aprisionado. Louve-nos os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Diga sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis.
pois tu és a minha esperança. O soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as estranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Pois os meus inimigos me caluniam, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha. Os que querem prejudicar-me, mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis autos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar na tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com a harpa, o Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados. E Salmo 72. Reveste da tua justiça, ó Deus, o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele que julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perture como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja eles como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante deles as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sabá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante deles todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro. Os oprimidos que não têm quem os ajude, ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois os seus olhos, a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente, e todo dia se invoque em bênção sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam com seus frutos como os do Líbano, e cresçam a cidade como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome, e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas chamem bendito. Sejam abençoadas todas as nações por meio deles e que elas se chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Ai, gente, vou parar aqui no 72. Mas é tão bonito ler assim um salmo. Hoje eu quis ler tudo, porque um salmo, ele é muito profundo
e vai fazendo muita ligação com um com o outro. Então, se a gente fosse resumir todos esses capítulos que a gente acabou de ler numa única mensagem, seria para a gente lembrar da fidelidade de Deus no nosso passado, nas coisas que já aconteceram, né? E a gente entender que Ele está sempre com a gente e a gente simplesmente confiar no cuidado dele, é, que Ele tem com o nosso presente, com o nosso aqui e agora. E a gente precisa de esperança para o nosso futuro, que Ele ainda está preparando. Porque, gente, sem essa esperança, sem a gente crer, sem a gente sentir tudo isso, a vida ela fica pesada de alguma forma. Então a gente precisa lembrar sempre dessa fidelidade de Deus, sabe? Porque se a gente sempre tá lembrando de tudo que Deus já fez, de tudo que Deus já criou, de tudo que Ele já protegeu, de tudo que Ele já sustentou, isso tudo faz com que a gente não perde a esperança da vida. Porque a gente sabe que o mesmo Deus que sustentou o nosso passado, o ontem, é o mesmo que vai continuar sustentando o nosso amanhã. Então, é uma geral, né, de todos os salmos que a gente acabou de ler, porque ele vai relembrando dos milagres, dos livramentos, né, de tudo que Deus foi fazendo durante a leitura nossa aqui da Bíblia, e de tudo que a gente já leu, de tudo que a gente já viu, os milagres, a fé, fortaleceu muito ali o caminhar de todo mundo. E quando a gente entende e lembra e recorda de tudo isso, a gente fortalece a nossa fé mais ainda. Então, quando a gente sentir que a nossa fé tá fraca, tá assim, diminuindo, né, que a gente tá sem fé nenhuma, a gente precisa lembrar dos lugares de onde Deus já tirou a gente. De um relacionamento tóxico, de um trabalho tóxico, de um lugar que estava pesado, de ambientes, de qualquer pessoa, de livramento, gente. Deus, ele já tirou a gente de lá, então a gente precisa lembrar de tudo isso, porque de repente foi um livramento, né? E foi um milagre, foi uma provisão de Deus em tudo, em todas essas etapas da nossa vida. Então ali no Salmo, até no Salmo 67, ele fala exatamente dessas bênçãos, né? Que acontece na vida e a gente percebe que, como que eu posso explicar? Que as bênçãos de Deus, elas não são só para nós, só para mim, só para você, é para todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, vai ser abençoado. Nós somos abençoados da sua maneira, no seu momento, na hora certa, mas a gente também tem que entender, gente, algo que mexeu muito comigo aqui quando eu estava lendo, é que a gente, quando a gente é abençoado, a gente vai levar essa bênção para frente. É como se a gente foi abençoado para continuar abençoando, porque a gente vai contar o nosso testemunho. Então, gente, quando Deus derrama uma bênção na nossa vida, ele está gerando algo muito profundo dentro da nossa vida. É como se ele estivesse plantando uma sementinha, gerando algo tão especial e você vai passar isso para frente. Pode perceber na sua vida. Pode perceber que da sua dor, da sua vida, e você ter sentido que Deus te sustentou, você vai estar contando um testemunho aí futuramente. Alguém vai precisar ouvir da tua história. Gente, os nossos testemunhos são, assim, mensagens que muitas pessoas precisam. Então, acredito que esses capítulos falam muito sobre isso, né? Da gente relembrar as nossas bênçãos, lembrar o que Deus fez na nossa vida, porque nós vamos contar esse testemunho de alguma maneira. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é dessa parte de que nesse Salmo 70, ali 69, 70, fala muito do cansaço,
das dores, né, de um coração angustiado, pesado e que a gente precisa de socorro. E quando a gente olha para essa parte nossa da nossa vida, né, desse coração angustiado, a gente já falou muito sobre isso aqui, que a gente não precisa ter medo e levar esse cansaço, essa dor para Deus. Vamos continuar levando tudo para Deus, porque Deus, ele não vai te rejeitar pela sua escolha, por quem você é, o que aconteceu com você. Pelo contrário, ele quer te ouvir, ele quer te acolher. Então, não esconda a sua dor de Deus. Leva tudo para ele. Leva tudo porque ele quer te resgatar. Ele quer cuidar desse coração que de alguma forma tá pesado, tá sofrendo. Ele tá aqui para isso, né? Ele é o nosso Pai amado que tá pronto para ouvir a gente. E para finalizar, gente, no Salmo 71 e 72, a gente. Ai, é tanta coisa, gente, que eu quero falar. Começa assim, eu não sei se vai dar certo ler tudo. Eu acho que melhor a gente ler um e já falar, porque vai vindo tantas coisas na minha mente. Porque eu tava falando aqui, aí eu lembrei de outro do Salmo lá, do 69, que eu queria trazer aqui. Mas tá, vamos trazer o que tá aqui no meu coração. Eu acredito que foi lá no Salmo final, onde ele fala que realmente Deus é perfeito, né? Ele abençoa, aqui sejam abençoados todas as nações por meio deles e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel. Gente, não existe outro além dele. Não existe. Eu acredito que a gente finalize, então, essa leitura de hoje, sabendo que Ele é essa perfeição divina, esse amor incondicional, que está pronto para ouvir aqui a gente hoje, amanhã e para toda a nossa eternidade, porque sozinho nós não estamos. Guarde essa mensagem para você. Amém? Meninas, gratidão por hoje. Vou ver se a gente continua nesse formato, senão eu vou lendo o salmo, eu vou explicando, vou ver como que tudo vai fluindo. Mas obrigada, Deus, por esse dia, obrigado por a mensagem, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por guiar mulheres na leitura. Gratidão por mais um dia e amanhã eu volto.